Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa TVI News, está passando aí na sua telinha. Você pode assistir pelo canal da sua TV a cabo 24.2, também pode assistir pelo Facebook, pelo YouTube, TVI Oficial, pode assistir ao vivo aí, acompanhar em tempo real, pode também mandar mensagens, né, perguntas, interagir pelo chat no YouTube, né, participe aí com a gente, tá certo? Estamos aí nas plataformas digitais, também tem um aplicativo que aparece na sua tela e também o Instagram, tá certo? Para você interagir de todas as formas. Temos também o número de WhatsApp que você pode compartilhar vídeos com a gente para divulgação, né? Sempre lembrando que você grava no formato horizontal, assim, deitado, tá? E não recebemos chamadas nesse número. Você pode escrever e pode enviar a mensagem e pode enviar os vídeos também, tá certo? Então é isso aí, o programa TVI News de hoje tem notícias, nós temos hoje o quadro Trilhas da Sustentabilidade, né, que fala sobre meio ambiente, sempre às 11 horas, e você vai acompanhar isso aí e muito mais. Nós temos também a previsão do tempo daqui a pouquinho, vamos estar passando para você das principais cidades da região, para você já programar o seu final de semana, tá certo? E vamos de notícias também inicialmente. Os entrevistados aqui hoje, a doutora Girane Haná, psicóloga, que vai falar com a gente sobre abusos emocionais, sobre agressões físicas. Nós vamos também conversar um pouco sobre o caso da apresentadora Ana Hickman, né, que ela é uma pessoa pública, mas também que isso acontece em mulheres normais, que não são famosas. Esse é um problema que acaba desencadeando o feminicídio, que tem acontecido muito aqui na Bahia, Itabuna, Ilhéus e região, tá certo? Então fica aí com a gente, que tem muito mais para você assistir aqui, tá certo? Olha, em Ilhéus, um carro bateu no poste e deixou 2 feridos na noite de ontem, no bairro Iguape. Um homem de 46 anos recebeu uma descarga elétrica na zona rural, na cidade baiana de Uauá, né, na zona rural, infelizmente. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu a pedir a libertação de reféns do Hamas, né? O presidente Lula entrou em contato ali, em ligação com o presidente de Israel, para agradecer, né, pelos feitos aí com os brasileiros, pela liberação aí dos brasileiros. E o presidente de Israel acabou solicitando a Lula que fizesse esse pedido aí em rede nacional de libertação dos reféns, né, do Hamas. E em Santa Catarina, né, a mudança de tempo está trazendo aí ventos fortes, inclusive um tornado com até 100 km por hora está arrancando árvores pela raiz, né? Então isso e muito mais notícias você acompanha também por aqui e pode também assistir, pode acompanhar também pelo portal à tarde, que fica dentro do site do TVI, tá? É www.tviplay.com.br e lá você tem o ícone do portal à tarde com as notícias atualizadas minuto a minuto, tá certo? A doutora Girane já está disponível no link? Sim. Girane, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao TVI News. Bom dia, Bárbara. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, para estarmos aqui fazendo essa troca, né, dessa temática que é tão importante e que tem se estendido aí nas mídias sociais com tanta intensidade e que é uma realidade muito complexa, né, nos nossos dias, e que tem havido um aumento muito grande também. É verdade. Girane, do seu ponto de vista, né, você é uma pessoa experiente na área de psicologia, aí, analisando pessoas, atendendo pessoas. Esse caso da apresentadora Ana Hickman, por exemplo, né? Ela já era casada há um bom tempo, tinha ali o relacionamento e de uma hora para outra aconteceu aquela agressão, né? Impressou ela na porta. Tem rumores também que teve cabeçada, que teve outras agressões e também que ela, antes disso, já apresentava hematomas. Só que aí ela sempre dava outras desculpas, né? Então não sabemos se essa agressão foi a primeira ou se já acontecia isso constantemente em outras ocasiões. Do seu ponto de vista, para chegar nesse ponto, a apresentadora, né, ela deve recuar, ela deve pedir o divórcio.
o que ela deve proceder aí para poder preservar a sua saúde física e emocional? Olha, Bárbara, nenhuma violência, ela começa com uma agressão física, por exemplo. Às vezes ela começa com um tipo de agressão velada, né, que pode vir através de um olhar, através de ameaças, né, através de olhares ali. E ao chegar a esse ponto, a mulher ela deve ter consciência, sim, de que é um ciclo que deve ser encerrado. Porém, até mesmo pela proteção das suas condições físicas e emocionais, porém é uma decisão que não é tomada rapidamente. Nós sabemos que dentro dessas condições aí envolve outras situações, como filhos, né, e outras condições que ela pode nesse momento estar levando em conta. Porém, sobre aquela questão que nós conversamos, né, primeiro um tapa, e aí por diante só tem a agravar as questões das agressões. Então, tem que se ter um cuidado sobre essas questões de relacionamentos abusivos, né, principalmente nesse caso de Ana Hickman, que não iniciou somente agora, mas que já vem há um longo tempo, né, dentro de algumas gravações que até presenciei, sobre a forma da fala, né, o olhar. Então, não só a Ana Hickman, como milhares de mulheres estão passando por essas mesmas condições, e precisa, sim, tomar uma atitude de buscar, querer ter o melhor para si, buscar o melhor para permanecer na sua vida. Existe um ciclo também que se estende dentro desses relacionamentos abusivos aí, em que vem a atenção, né, da questão da agressão, né, um ato violento, depois vem um arrependimento, né, de se arrepender do que fez, e aí depois se dá um tempo para que fique tudo bem, não vou repetir novamente, você é o amor da minha vida, quero, né, que a gente seja feliz, e de repente começa o ciclo novamente. Então é algo que precisa se tomar um cuidado, né? As mulheres costumam romantizar muito, principalmente quando entra nessa fase do suposto arrependimento, né? Do homem atribuir aí palavras para tentar manipular, para fazer com que essa mulher ela permaneça na relação. Tentam de tudo, né? De todas as formas, manipular essa mulher, e às vezes essa mulher acaba romantizando, se acostumando a essa condição do abuso, achando que é em nome de um suposto amor. Não, ele faz isso, mas ele me ama. Isso não tem nada a ver com amor, né? A mulher, já, quando chega a esse estágio, ela já perdeu totalmente sua autoestima ou amor próprio, né? Isso aí não tem nada a ver com amor. Muito importante. Então, essa decisão agora, né, Girane, de virar a página, porque se for continuar é como se fosse uma prisão. Vai acontecer de novo, não é verdade? Com certeza. Eu sempre falo, é preciso observar os comportamentos antes de entrar em relacionamentos. Eu entendo que muitas mulheres vão falar, mas o namoro era um amor de pessoa. Não apresentava de forma nenhuma. Talvez até pela paixão que sentia nesse momento, fica tão vedado os olhos que não consegue enxergar os sinais. Mas desde os sinais já são apresentados desde a época da fase de namoro. É um alterar de voz, é um tipo de olhar agressivo, é um empurrão, de repente é uma puxada de cabelo. Só que está tão envolvido emocionalmente ali que não consegue ver que isso é um relacionamento abusivo, né? Que isso não é normal dentro de uma relação. É uma relação totalmente disfuncional. Mulher, que ela já vinha ali numa relação estável, casada, e aí de uma hora para outra o mundo desmorona, né? Porque isso aí é destruído, né? Então esse reparo psicológico, esse acompanhamento psicológico, ele também deve existir, né, Girane, a respeito desse pós ocorrido. Claro. E eu vendo até uma fala dela em que pedindo que as pessoas respeitassem agora o momento dela, porque é uma situação complicada, não é fácil para a mulher
está passando por essa situação, porque envolve a vergonha, o que eu vou fazer daqui por diante, né? Sobre os filhos, o que eu posso fazer para diminuir, reduzir o impacto sobre o meu filho, né? Sobre o impacto psicológico sobre ele. Então, não é só a mulher em si que envolve nesse momento, né? Mas é em torno de várias situações. A questão de segurança, a questão financeira, quais são as tomadas de decisões que vai embarcar nesse momento, quais são as consequências. Mas a mulher precisa enfrentar, sim, e saber que existe um recomeço, né, para ela, e existe novas oportunidades. E é interessante, assim, que a mulher ela precisa, assim, do acompanhamento psicológico, né, na finalização ou dentro desse processo aí dessa tomada de decisão, até para que para que ela possa começar a olhar para si e se entender, porque muitas mulheres elas entram numa fase de autoaversão, de querer entender por que se permitiu chegar até esse momento. Porque permitiu várias situações de agressões, ela poder vivenciar, não tinha um porquê vivenciar aquilo, ela tinha escolhas de ter saído antes desse relacionamento, mas se permitiu. Então precisa sim passar pelo um acompanhamento psicológico aí, para ser trabalhado vários fatores, até porque essa mulher ela sai com a questão de um trauma sobre essa agressão vivenciada, até porque foi exposta a uma mídia, a toda uma sociedade, não só o que aconteceu, mas o que já vinha acontecido. Porque o que veio ser exposto foi o que aconteceu agora. Mas as coisas que vinham antecedendo já, de forma velada, que não foram expostos ainda e que talvez possa vir a ser expostos aí um dia por ela mesma, né? Dentro desse tempo que ela pediu. O perfil de um abusador, muitas vezes ele faz aquela manipulação, né? Às vezes também ele tem um traço narcisista e ele quer deixar a mulher como culpada. A gente fala mulher porque pesquisas demonstram que a maioria são mulheres. A maioria dessas vítimas são mulheres, né? Pequena parte que são homens também. Mas esses abusadores, geralmente, eles tornam a vítima tanto aprisionada como com sentimento de culpa, né? Na verdade, isso que é importante desconstruir para mulheres que estão assistindo, às vezes, estão presas nessa situação, Girane, que elas precisam compreender que não são culpadas, né? Não são culpadas de serem traídas, não são culpadas de sofrerem agressão física e nem psicológica, né? Então, isso que é importante desconstruir no pensamento dessas vítimas, para que ela dê um pontapé inicial. Porque às vezes ela fica aprisionada a essa situação, acreditando que ela realmente é culpada, conforme essa manipulação. Sim, até porque o abusador ele usa de todas as formas para manipular essa mulher e culpabilizá-la. Então, todos os atos que ele tem não é culpa dele, é uma reação que ele tem frente a uma situação que essa mulher ela está trazendo. Então, ele sempre vai culpabilizá-la. Não vai haver essa questão do arrependimento mesmo e de assumir suas atitudes frente a essas agressões. E uma das coisas que você trouxe aí sobre a questão, a gente vê que está muito em alta aí essa questão da personalidade narcisista, e a gente tem que entender que personalidade narcisista é uma coisa e ter traços narcisistas é outra. Então, tem pessoas que realmente têm traços narcisistas, são pessoas que são, na maioria, se dá mais em homens, mas também se dá em mulheres, mas a gente vê que um índice muito grande se dá muito mais, as vítimas são as mulheres, né? Então, assim, há uma manipulação muito grande e há uma detonação enorme sobre a autoestima da mulher. Então, faz de todas as formas um ciclo para que aquela mulher seja aprisionada ali e ela acredite que realmente ela é o motivo, né? Cria-se uma crença, que é uma crença disfuncional, uma crença limitante aí, e que ela realmente acaba se culpabilizando pelas situações que estão ocorrendo. E, na verdade, ela não é culpada. A culpa é de quem faz, de quem não sabe lidar com sua raiva, de quem não sabe gerenciar suas emoções, que tem seus problemas também aí emocionais muito grandes que precisam de tratamentos.
e que essa mulher, ela não tem culpa. E ela pode sim se erguer, ela pode sim sair dessa situação, ela pode recomeçar, mesmo que nesse momento exista um medo aí eminente de como vai recomeçar, dependendo da idade que está, como é que eu vou começar, que é um dos maiores medos que as mulheres apresentam, né? O que é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, como é que eu vou? Não, eu sou totalmente dependente financeiramente. Então, como é que eu vou sair dessa relação? Então, o passo a ser dado é esse, é determinar a si mesmo, quer sair dessa relação, quer um novo, quer começar uma vida. Não importa a idade, você tem essa oportunidade. Você tem informação se o governo tem algum programa que acolhe essas mulheres vítimas, assim, do ponto de vista financeiro e emocional, ou não? Tem que procurar meios particulares mesmo? Olha, Bárbara, é muito escasso essa ajuda, e esse é um dos fatores que impedem até mesmo das mulheres denunciarem, porque conselho é uma coisa, mas o depois é uma outra situação, sobre essa questão do acolhimento. E é importante essa mulher ela buscar ter uma rede de apoio dentro dessas situações, para que ao sair ela consiga encontrar o apoio. A gente sabe que o governo ele pode oferecer algumas questões, mas, por exemplo, é a questão da segurança, vamos colocar sobre isso aí, que é um dos maiores receios que a mulher tem, sobre denunciar. Nós sabemos que a porcentagem de mulheres que sofrem a violência doméstica é muito maior daquilo que está descrito aí nos índices, né, das pesquisas, porque elas não denunciam. Por medo o que eu vou fazer depois que eu denunciar? Quem vai me proteger? Né? Existem essa quantidade de policiais que podem dar esse suporte a essa quantidade de mulheres que vão denunciar. O governo vai financiar essa proteção, porque muitas situações nós temos visto aí de feminicídio. Né? Nós vimos um caso claro aqui em Salvador, com a cantora Sara Mariano. Sofria abuso doméstico por muito tempo, e a mãe foi um dos fatores assim, muito importantes, chave, porque ela desabafava, ela contava, mas que para as pessoas de fora, aí que a gente fala sobre o abuso velado, né? As pessoas de fora não sabiam, porque não era perceptível, né? Ela não tinha essa rede de apoio de poder comunicar, de falar para outras pessoas, mas a mãe sim. Então foi um fator predominante nesse momento aí, chave, para poder chegar até esse abusador. E numa entrevista que eu vi ele com uma missionária, foi até interessante, que as perguntas que ele lançou, ele indagou, era relacionado a ele mesmo ali, e ela respondeu. A resposta é o 180. Então a mulher ela precisa denunciar. Perder esse medo, sei que é difícil, mas precisa denunciar, não pode se calar de forma nenhuma, para não acontecer o que aconteceu com ela. O final esperou pela mudança, de repente pela mudança, o tempo certo para poder sair da relação, e não foi dado esse tempo a ela, né? O final dela foi trágico, como de muitas mulheres tem sido aí também. Giane, você colocou o exemplo da Sara Mariano, que é a cantora gospel, né, que foi assassinada aí pelo marido. Ele planejou, inclusive arquitetou, e teve, né, outras pessoas envolvidas também. Também tem a situação do homossexualismo, que ele tinha um caso, enfim. E aí eles se uniram, né, para poder assassinar. Mas pelos vídeos que a gente acompanha na internet da cantora, a gente observa, como a Giane falou, que já tinham sinais de violência, né? Os áudios no WhatsApp que ela compartilhava com a mãe, já falando dos sinais de violência, só que ela continuou no relacionamento, né? Por uma questão religiosa, Giane, por uma questão de esperança, da crença também, e acabou acontecendo o pior, acabou acontecendo o feminicídio. Então, atentar para as questões dos sinais, né, que o abusador dá, e saber recuar antes de acontecer o pior, né? Como a Giane é psicóloga, ela já está
orientando aí, porque ela tem uma experiência na prática, né, Giane? E ela acompanha pessoas e famílias e sabe exatamente qual a importância de tomar essa decisão. Essa decisão de sair do relacionamento para preservar a vida, né, Giane? Com certeza. A vida, ela é mais importante, né? E nós só temos uma. E quando se trata de ser humano, nós podemos esperar de tudo, né? Quando se trata de comportamento humano. Então, assim, a gente fala assim, não, mas eu conheço. Nós nunca conhecemos as pessoas totalmente. Nós só conhecemos só em partes, aquilo que a pessoa permite que nós possamos conhecer, né? E quando você traz sobre essa questão da crença, a partir dessa situação que houve com essa cantora, uma mensagem clara que eu vou deixar aqui. O abusador, ele está presente em qualquer lugar, dentro da igreja, como profissional, pode ser em altos cargos ou menores cargos, ele está presente em todos os lugares. Então, todo conselho que vier para você, mulher, mesmo dentro das igrejas, que você está sofrendo abuso, violência doméstica, e vier conselho para você permanecer dentro dessa relação, que Deus vai restaurar o seu casamento, não é um conselho que você deve escutar. Partilhe do que você está vivenciando e saia dessa relação. Porque quem assassinou a cantora Sara Mariano foi o próprio parceiro que estava lá à frente da igreja. E isso se tornam crenças disfuncionais e a gente acaba perdendo oportunidades, às vezes até perdendo a nossa própria vida. E para você que dá esse conselho, saiba que em casos de feminicídio e de uma morte, você vai levar isso sobre você, né? O seu psicológico vai estar lá marcado a morte de uma pessoa que você aconselhou a permanecer num relacionamento em que essa pessoa estava sofrendo, estava sendo ameaçada, a vida ameaçada, né? Então, assim, toda ameaça também que vier é algo que não pode ser banalizado. Começa com os pequenos até chegar aos finalmente. Interessante, Bárbara, que um atendimento sobre essa questão do abuso, eu fiz uma pergunta a uma paciente se ela sofria violência, se ela sofria algum tipo de violência física. E ela disse que não, mas que o parceiro já tinha jogado nela uma fruta. Jogou uma fruta. E aí eu perguntei a ela, e o que você acha quando ele jogou essa fruta? Ele queria te fazer um carinho? Ou ele queria te atingir? Ou ele queria te agredir nesse momento? E aí foi que ela foi cair em si. Realmente ele queria me agredir, só não pegou a fruta em mim porque eu desvencilhei, não pegou em mim. Não deixa de ser uma violência física, né? E a gente precisa ter o cuidado sobre todas as coisas que vêm até a nós, sobre o que é dito até a nós, avaliarmos as falas, o comportamento, para tentarmos identificar aquilo que é funcional e o que é disfuncional. A partir do momento que a pessoa tira uma fruta em sua direção, ela vai tirar qualquer coisa. É uma pessoa que não tem controle sobre as emoções, que se tivesse até uma faca na mão, ela tiraria no momento da raiva ali. Então a gente precisa ter essa consciência, né? De como se foi uma fruta, podia ser uma coisa de vidro ou uma coisa cortante e podia atingir ela, já foi um sinal aí de alerta, né? E o bom que você, doutora, estava acompanhando ela para poder dar essa orientação, né? E que às vezes também a pessoa não ouve, né? A pessoa vai, procura o profissional e depois toma a própria decisão. Mas é importante se preservar aí a integridade física, né? E psicológica. Agora, a doutora Giane, com relação ao sofrimento familiar, as famílias, né, que enfrentam divórcios, problemas conjugais, os filhos, toda a família sofre nesse processo. Aí quando existe um agressor, né, às vezes também o filho, a criança, ele está ali acompanhando, né, esse processo. Como essa mulher deve proceder nessa situação para preservar aí, o psicológico das crianças e da família? Tomada essa decisão, acredito que dentro dessa decisão aí o abusador ele é retirado do ambiente. Graças a Deus que agora entrou essa lei aí que
não pode ser mais ter guarda compartilhada em casos de abusos, né, de violência doméstica, até pela proteção psicológica dessa criança e do adolescente. É claro que eles são muito atingidos pela essa questão, porque o pai ali é um espelho, e vendo aquela outra parte dessa monstruosidade do que está se mostrando ali, aquilo vai ter uma influência muito negativa sobre esse filho. Então, toda a família acaba sendo embarcada nesse momento e sofrem junto com essa mulher, né? Até para, como nesse novo recomeço, como elaborar o luto da perda familiar, porque não tem como não sofrer com essa perda, com esse núcleo que antes tinha, mesmo que eram de abusos, mas que vão envolver vários fatores nesse momento, através também no aconselhamento desse filho, de orientação, de perceber as mudanças comportamentais que esse filho terá. Nós temos casos em que, assim, filhos mesmo que passaram por essas questões, Bárbara, que tem uma fala que diz que se houver um retorno dos pais, que o filho não olha de jeito nenhum, mas para nenhum dos dois, não vai manter um relacionamento com nenhum dos dois, porque prefere os dois separados, pela proteção mesmo da mãe, porque espera que a mãe tenha uma vida que seja feliz, né, e o pai não vai fazer essa mãe feliz. Então a gente vê assim uma questão, o impacto que esse tipo de abuso traz sobre os filhos, né? E é muito grande, precisa realmente ser trabalhado em muitos aspectos aí, e até de orientação para que essa criança ou o adolescente não venha canalizar de repente um trauma, ou esse gerenciamento, aprender a ter um gerenciamento das suas emoções aí nesse momento, para poder não canalizar para coisas disfuncionais, né? De repente, de não saber lidar com a raiva, vem situações, vem emoções aí em que ele não saiba lidar, né? E acaba tendo comportamentos também disfuncionais. Então é preciso ser observado, sim, abraçado, cuidado, porque para além dessa mãe, esse filho também, ele precisa ser cuidado também nesse momento. Isso é muito importante. É verdade, muito importante. Agora, doutora Dirane, outro assunto que é o tema ansiedade, a gente pode estar abordando aqui na entrevista também, lembrando do Enem, né, que é uma prova de exame nacional, em que o candidato se inscreve para conseguir vaga na faculdade, universidade. E os alunos, eles têm ansiedade tanto antes da prova, né, quanto depois para receber o resultado. Na sua opinião, o que pode ser feito para minimizar essa ansiedade, ou se é comum essa ansiedade, né? Porque também tem a frustração, né, doutora? E a gente vê assim que existe uma pressão muito grande sobre a juventude nesse momento em que vai encerrando o último ano ali o terceiro ano, o último ano ali do ensino médio, justamente uma pressão psicológica muito grande, tanto vinda da própria escola, das exigências, quanto familiar também. Então, para que já faça o Enem, que seja aprovado, então na cabeça do jovem, isso gera muita ansiedade, o medo de frustrar, o medo de não passar, e se não conseguir. Então isso aí vai gerando uma ansiedade, e muitos deles podem desencadear um transtorno de ansiedade, como em muitos casos nós temos visto aí, que devia acontecendo. E aí vem essa questão da frustração quando não alcança a aprovação. Então, o que pode ser trabalhado aí? Principalmente os pais, eles têm esse papel fundamental. Se não conseguir nesse momento, haverá o ano que vem. Você pode se preparar melhor. Quando você se sentir preparado, você pode fazer esse Enem. Então, não precisa essa correria, essa correria iminente, porque a saúde mental, ela vem em primeiro lugar. Não tem como nós exigirmos algo desse filho, fazendo com que essa exigência traga um sofrimento psicológico, porque isso vai atrapalhar, porque se tem crise de ansiedade, tem transtorno de ansiedade,
E isso vai embarcar uma dificuldade muito grande na hora da prova, porque vai reduzir a atenção, memória, dificuldade no aprendizado, reduz o foco. Então, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, o papel fundamental dos pais aí é deixar claro para esse filho, né? Se você não conseguir passar, se você não estiver preparado nesse momento, não precisa tanta correria, tanta exigência para que você possa fazer nesse momento. Haverão outras oportunidades para que ele se sinta mais confortável e, de repente, seja preparado para uma possível reprovação. Se você for reprovado, tudo bem, não precisa se exigir tanto. Né? Haverá outras que você pode, sim, se preparar melhor e você passar de repente. Né? Talvez não seja o momento agora, né? Então, é fundamental que os pais, nesse momento, entrem nesses aspectos, desse diálogo, fazer a escuta ativa e de saber também o que é que esse jovem quer nesse momento. Ele quer fazer o Enem nesse momento ou são exigências, está fazendo por exigência dos pais? Né? Ele já sabe o que ele quer fazer. Então, embarcam várias dúvidas nesse momento, Bárbara, que os pais precisam fazer essa escuta ativa assim, a esse filho. Saber o que eles querem também. Não é porque uma sociedade acha que chegou aos 20, 18, 19 anos, tem que adentrar logo uma faculdade, porque o mercado aí exige isso aí. Está escasso emprego, mas esse jovem ele precisa estar preparado para entrar. Né? Ele precisa ter saúde mental para poder entrar, para poder lidar com tudo que vai vir aí, até mesmo frente a uma aprovação. Né? O que ele vai enfrentar, um novo. E sem saúde mental não existe um novo, porque não tem como enfrentar. Porque o medo ele vai imperar nesse momento aí e ele vai ter muita dificuldade. Verdade. Então, essa questão que a doutora apontou com relação à pressão, né, que eles sofrem, os candidatos e estudantes, para passar, ou até uma pressão para optar, doutora, por um curso mais difícil, mais concorrido, que ali ele vai ter mais notoriedade ou mais uma remuneração maior quando ele atuar no mercado de trabalho, enfim. Às vezes não é nem a escolha do candidato, do estudante, é a escolha dos pais. Então, aí essa dica da doutora para poder dar mais uma flexibilidade, né? Porque é mais uma responsabilidade, né, para ele. Isso. Além de ter que fazer a prova, mas de suprir aí a expectativa dos familiares, né? Dos pais, em sua maioria. Mas, doutora, a ansiedade, além dos estudantes, né? A ansiedade, ela comete também pessoas, trabalhadores, mulheres, homens. Qual o principal fator que contribui para que essa pessoa se torne ansioso, a ponto de ficar roendo unha, a ponto de ter queda de cabelo, a ponto de ter insônia? O que essa pessoa precisa fazer para melhorar a qualidade de vida? Bárbara, nunca se viu um índice tão grande de pessoas com ansiedade e transtorno de ansiedade. Lembrando que a ansiedade é normal, é um mecanismo natural do nosso corpo. Quando ela não embarca sofrimentos psicológicos, né? Quando ela já embarca sofrimentos psicológicos, é diferente de precisar de tratamento aí, fazer a terapia, e até mesmo para poder conseguir lidar com as coisas que vêm. Então, e principalmente após pandemia, houve um agravo muito grande. Então, são vários sintomas que vêm surgindo aí, até sintomas que as pessoas nem imaginam que vem da própria ansiedade, né? Que vem a questão da insônia, você citou a questão do roer unha, a queda de cabelo, são vários fatores aí que vêm embarcando, né? A alteração do humor, porque existe uma irritabilidade muito maior, uma insegurança, um medo exacerbado de um enfrentamento das novas situações que podem surgir. E eu sempre falo assim que um ponto principal da ansiedade é o medo do novo. Então, assim, se você vai apresentar, se é algo que é novo para você naquele momento, vai surgir o medo naquele momento, né? É um primeiro encontro, é um primeiro dia de trabalho, o medo de não dar conta. Então, os pensamentos automáticos, eles vêm muito de forma negativa. E o medo, ele é um ponto, eu vejo como um ponto central dessas situações. Sempre falo com meus pacientes do seguinte:
O medo, ele tá para ser enfrentado, tá? Quando nós percebemos situações que nós podemos enfrentar, nós enfrentamos. Se todas as vezes que o medo surgir, nós recuarmos, sempre ele vai ser impeditivo. E nós nunca vamos conseguir alcançar metas, objetivos na nossa vida, se dermos vazão a ela. Ela vai sempre estar ali, porque ela é uma emoção. Porém, nós temos que aprender a lidar com ela, né? E dentro da terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos sobre nessa reestruturação cognitiva dentro do transtorno de ansiedade, por exemplo, para que haja interpretações mais assertivas, pensamentos mais positivos sobre as questões, um enfrentamento melhor sobre as situações. Nós ajudamos o paciente nesse sentido, né? Para que haja essa mudança na parte da cognição, das emoções e comportamentais também. Porque a ansiedade, ela atinge de cheio toda a parte cognitiva, né? Atrapalhando essas questões que eu lhe disse, sobre a questão do foco, memória, pensamentos que se tornam mais negativos também, as emoções também, porque elas tomam uma intensidade muito maior e atrapalham muito a vida dessa pessoa que sofre do transtorno de ansiedade, também gerando comportamentos também mais disfuncionais. Porque se eu tenho uma intensidade muito alta de uma emoção, tipo de emoção, por exemplo, uma raiva, uma frustração, lógico que isso vai me gerar um tipo de comportamento mais disfuncional também. Então, nós trabalhamos muito essa questão da reestruturação cognitiva, né? É uma tríade cognitiva que nós chamamos, para reduzir essa ansiedade aí, e esse paciente, ele saber lidar, embora dentro do transtorno de ansiedade, nós sempre, dependendo do tamanho que está da intensidade que está esse transtorno, nós indicamos que busque o ajuda do psiquiatra, né, para que haja a parte medicamentosa aí, junto com a terapia com o psicólogo, para que o trabalho seja mais eficaz, né? Nós ajudamos esse paciente a lidar com esses pensamentos, com as questões que estão trazendo prejuízos para a vida desse paciente, e nós sabemos que são vários fatores que podem ser desencadeantes. Relacionamentos abusivos, a questão de relacionamentos amorosos mesmo também pode desencadear, que são um dos fatores assim que chegam com mais intensidade. Abusos sexuais, né, violências físicas, verbais, violência sexual. Então, são vários fatores que podem, né? A questão financeira também pode gerar as condições financeiras. E, para além dessas questões aí, traumas também, que estão muito atrelados também, tá? Doutora Girane, estou conversando aqui com a doutora Girane Raná, psicóloga, ela é de Salvador. A gente também comentou o caso da apresentadora Ana Hickman, né? A doutora falou, você que está entrando agora para assistir o programa TV News, né? E aí falamos também sobre violência física, né? E psicológica, né? Doutora, e agora já estamos falando sobre ansiedade, agora vamos falar um pouco sobre depressão. Doutora, a respeito do quadro depressivo, nós estamos vivendo numa geração de isolamento, de uma geração digital que fica conversando mais virtualmente e não presencialmente, né? Que fica isolada, então muitas vezes entra no quadro depressivo e não tem consciência disso, porque as atividades hoje são mais digitais do que ao ar livre, né? E isso foi também resultante da pandemia, porque as pessoas tiveram que ficar em casa e optou, né, pela internet para trabalhar, pela internet para entretenimento, para tudo. Então, sobre esse quadro de depressão, como identificar nessa era que estamos vivendo? E houve um agravamento muito grande com essa questão digital, né? Eu sempre falo para os clientes, quem tem transtorno de ansiedade deve se manter, e depressão, deve se manter distante de redes sociais. Somente em momentos de crise, em momentos que não estão bem, deve se manter. Porque assim, a era digital veio, tem sua parte benéfica, mas também teve a sua parte maléfica também. Então, ali, o que ocorre? Dentro desse aspecto, por exemplo, da Ana Hickman, o que nós víamos ali, o que era mostrado, era uma vida plena, feliz, de uma família feliz, né, abundante ali, né?
Mas mas não era mostrado o outro lado. Então, para quem tem depressão e transtorno de ansiedade, por exemplo, ao se deparar com isso, é aquela questão de fazer a comparação da grama do vizinho é mais verde do que a minha. Então, entra dentro desses aspectos. Para muitos pais que vê os filhos enfiados dentro do quarto, que nós chamamos a era dos filhos do quarto, em que os filhos estão se refugiando no quarto, ficam mais nas mídias sociais mais tempo. Eu já tive casos de pacientes que levavam 8 horas no TikTok. 8 horas de relógio. Então, para muitos pais, é confortável, porque o filho está dentro de casa, acha que está em segurança, mas que, na verdade, não estão seguros de forma nenhuma. E aí existe o perigo. O que está levando esse filho a estar dentro do quarto? Né? O que está levando esse filho a estar buscando tanto só redes sociais? Com quem está se comunicando? Então, precisa ter um cuidado, um olhar voltado para isso, uma preocupação, porque pode já estar sendo sinalizado aí uma depressão, né, ou com algum outro tipo de patologia também. Né? Então, assim, filhos que que presenciam abusos, violências domésticas, vão se refugiar no quarto. Filhos que são frutos de separações de pais, podem desencadear também para o quarto. E aí vão buscar o refúgio, principalmente quando os pais também saem muito para trabalhar, estão muito fora, os filhos ficam muito sozinhos em casa, então eles vão se refugiar buscando essa facilidade que há na rede social, que aproxima pessoas que estão distantes. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, na socialização. Então é muito mais fácil através das redes sociais. Só que existem perigos sobre isso, porque há um agravo porque esse filho ele precisa ter uma vida normal, precisa sair, precisa ter contato com pessoas, que isso é importante, o calor humano, fazer essa troca. Esse filho precisa sair para ter contato com o ar livre, ter contato com só a vitamina D, de ter lazer, voltar a ter um lazer. Coisas que as redes sociais não vai proporcionar. Então, a partir do momento em que sai, para poder tirar dessa rotina aí que estava instalado para o mundo real, é muito importante. Para que não venha desenvolver e haver um aumento dessa depressão. Quantos casos aí a gente vem pegando aí dos filhos do quarto, né? Que foram filhos, e até mesmo que foram filhos do quarto e que chegaram à fase adulta, ainda vivendo as mesmas problemáticas que não foram solucionadas lá atrás, frutos de famílias disfuncionais, e que têm esses problemas ainda agravados, né? Frente à depressão, transtorno de ansiedade, dependência emocional, que foram desenvolvidas e que o estar dentro do quarto não trouxe solução alguma. Estar em redes sociais não trouxe solução, mas houve agravamento desses processos. Então, sempre falo para os pacientes, fiquem longe das redes sociais, procurem atividades prazerosas, lazeres, uma boa leitura, outras atividades que possam te aproximar de pessoas, mas fica longe de redes sociais, porque não vai te ajudar em nada, vai aumentar o grau de ansiedade, vai aumentar o estado do humor deprimido, porque ao longo desse passo a passo rapidamente ali, vê essa questão das comparações, né? Porque comigo é dessa forma e com fulano é diferente? Porque fulano consegue com mais facilidade as coisas, consegue fluir as coisas para ele e para mim não. Porque a família dele é feliz, a minha não é. Então, essa comparação, ela é uma detonadora da autoestima. E há uma piora muito grande dentro desses quadros aí, sim. Então, assim, existe o lado benéfico, sim, mas existe o lado também maléfico e o lado ruim das redes sociais sobre pessoas que já estão dentro desses quadros ou que também têm uma estrutura que pode desenvolver também essas patologias. Verdade. Agora, doutora Giane, com relação à depressão, tem um estágio mais grave que os pais eles têm que ter atenção, que chega ao suicídio, né? E quando saber se essa pessoa está falando a verdade, quando ele começa a falar, né, que ele vai
chegar a esse ponto? Quais são os sinais, né? A gente sabe que tem que ter acompanhamento médico, mas o que fazer para poder prevenir, para não acontecer o pior? Que é uma geração também que está cometendo muito suicídio, tirando a própria vida, infelizmente. Sim. E interessante, Bárbara, que eu já ouvi falas assim, né? Quem quer faz. Né? E chega a ser revoltante da gente de escuta de pessoas que são esclarecidas de se referir a uma pessoa que está com depressão, porque depressão é uma doença. Então, a depressão, ela difere, não é uma tristeza comum, que você tem de uma emoção comum, que você fica triste aqui, mas daqui a pouco você se alegra. Não, é uma situação, é uma emoção totalmente diferente, que você não consegue se livrar daquilo. Então, toda vez quando um jovem, uma pessoa, ela expressa esse desejo, tem que se ter uma atenção redobrada. Não tem que duvidar de achar que só está querendo chamar atenção. Ó, tem que ficar ligado. Ó, eu vou ouvir uma fala. Então, por exemplo, dentro da depressão leve, você não vai ouvir essa fala. É difícil você escutar essa fala. Da moderada para severa, você vai escutar, principalmente quando já é uma depressão mais profunda. Então, você vai escutar. Né? Então, quando a pessoa ela pensa no suicídio, ela não está pensando em tirar a vida dela. Ela está pensando em tirar a dor que ela está sentindo, que é tão intensa que ela quer se livrar daquilo. Então precisa de acompanhamento psicológico, precisa de acompanhamento psiquiátrico, porque precisa entrar a medicação nesse sentido para poder haver o estabilizador do humor aí, para poder trabalhar nesses aspectos cognitivos também, porque existe assim, uma má comunicação entre os neurotransmissores nesse momento, então eles não se comunicam, os neurônios não se comunicam de forma correta, então há uma alteração no cérebro, né, da uma pessoa com depressão. E a gente precisa ter uma atenção redobrada, sim. Os pais precisam ter uma atenção redobrada. Não precisa de esperar chegar a um outro grau essa depressão, mas precisa buscar, quando iniciar essas questões, houve a mudança de comportamento, forma de pensamento, porque é muito notório. Às vezes até você pode ver pessoas sorrindo, alegres, e você não percebe que ela tem depressão, mas ela tem. Então, consegue camuflar, precisa ter uma atenção muito redobrada sobre os sinais que são apresentados, né? Ali, para quanto antes buscar logo uma ajuda. A senhora acredita que o depressivo, a pessoa que sofre desse problema de saúde, se ele participar de grupos de autoajuda e ouvir situações de outras pessoas, e também outro ponto, se ele tiver uma fé, uma crença religiosa, isso ajuda nessa recuperação? Olha, Bárbara, ela pode contribuir, sim, mas ele precisa, sim, de tratamento. Aí precisa de tratamentos de profissionais mesmo para poder ajudar, tá? Porque, assim, dependendo, por exemplo, tem situações em que vão vir falas, que ao invés de você achar que está fazendo bem, de que o que você está falando para aquela pessoa que está com depressão vai estar surtindo um efeito positivo, naquele momento não vai estar surtindo um efeito positivo. Porque a pessoa que nunca teve uma depressão, ela jamais vai entender como é ter depressão. É difícil. Então, assim, às vezes você, por exemplo, falar para uma pessoa que está ali altamente negativo, levar uma palavra de positiva, e que ela precisa ser mais positiva, e que ela precisa ter mais fé, e que ela precisa sair daquela situação, naquele momento não vai surtir efeito nenhum aquilo que você está dizendo para aquela pessoa. Porque o que ela está sendo tudo o contrário. É fácil para a pessoa que não sente falar, mas para quem sente, para poder sair da situação, ela precisa, sim, de acompanhamento profissional, que entenda como é o funcionamento da patologia, como é que se dá os sinais, como é que se dá os sintomas, para poder trabalhar com esse paciente. Mesmo com todos esses tratamentos, é importante a questão da fé, sim, é importante a busca, tudo aquilo que a pessoa quiser buscar para poder, como autoajuda, e que for positivo para ela, vale a pena, né? Mas tem momentos, por exemplo,
Eu já vi casos, assim, tive casos de pessoas que, mesmo estando em lugares que ouviam palavras, assim, de que ia haver mudança, de que a pessoa ia sair daquilo, e essa pessoa, ao passar do tempo, via que não ia funcionando, que nada daquelas palavras estava acontecendo. Então, isso ia frustrando mais ainda e trazendo mais tristeza. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar com uma pessoa, por exemplo, que tem questão de uma depressão. Né? Você tem que ser mais forte do que a doença. Você precisa sair desse lugar. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A pessoa que está nessa situação é como se ela andasse ao redor de um abismo e não conseguisse ver como ela poderia sair daquele lugar. Ela não vê saída. Então, dar certos tipos de conselhos não é muito funcional, a gente tem que ter cuidado. Né? Então, tem que fazer uma escuta ativa da pessoa que tem um transtorno de ansiedade, de validar o que ela está sentindo, porque ela está sentindo, o que ela sentiu é real, né? Para as pessoas que estão do lado de fora, não é real, mas para ela é real, e buscar ajuda em que realmente possa ajudar verdadeiramente, tá? As pessoas, né, ficam assim interpretando mal, né? Quando tem um familiar, alguém depressivo, uma pessoa que já chegou a um nível de depressão que não consegue trabalhar, que não consegue fazer as atividades, né? Que fica em isolamento, que quer ficar na escuridão. Ela é uma doença incapacitante, né? Incapacitante. Então tem pessoas, tanto do ciclo familiar quanto da amizade, que vão ter aí como é que eu posso dizer? Um preconceito, dizendo que é frescura. Qual a sua opinião com relação a isso? Essas pessoas sabem que já foi classificado como doença, né? Mas continuam dizendo que é frescura, que a pessoa que não quer trabalhar, que a pessoa que não quer fazer nada. Isso é muito comum de escutar, né? Então, assim, a depressão, ela está aí pegando a todos, né? Está chegando para todos. Não tem classe social, chega para ricos, chega para pobres, chega para classe média, seja para profissionais da saúde que estão enfrentando situações, né? Chega para psicólogos, chega para psiquiatras, chega para médicos. Então, não há uma distinção para quem chega. E a gente não tem que ter preconceito referente a essa doença, porque é uma doença que exige realmente uma atenção muito maior. Porque existem esses riscos eminentes aí do que você trouxe, da questão do suicídio. Então, para chegar a esse ponto aí, é muito rápido. Então, se não está tratando, a família está brincando referente a isso, achando que é frescura, não dá tanta importância, acha que é um preguiçoso, não quer trabalhar, está nessa situação porque quer, por causa de um término de um relacionamento, de repente a pessoa tem uma dependência emocional, e aí dentro de um rompimento aí brusco, pode desenvolver, como uma pessoa pode também, frente à questão da separação, do que nós estávamos falando, da questão do divórcio, frente a situações de luto, de perdas. E às vezes essa pessoa que tem essa depressão, ela já vem com uma estrutura já lá desde a infância. Ela já vem com um humor deprimido e que é perceptível. E quando chega aqui na fase da adolescência, quantas crianças a gente está vendo aí com diagnóstico de depressão também? Né? Então, assim, existe esse preconceito, e principalmente assim, quando se vê uma pessoa com depressão, é a ausência de Deus. É porque não tem fé em Deus. Não tem nada a ver. Pastores têm depressão. Eu tenho pastores com depressões. Com ideações suicidas também. Então, não escolhe quem. Não é a ausência de Deus. E uma das coisas que eu trago também aqui, porque na Bíblia, eu vou trazer sobre isso aqui, tem dois tipos de relatos ali, sobre Davi e Elias, que tiveram sintomas também depressivos. Que é claro ali, sobre a questão de Davi, ele relata, detalha sobre todos os sintomas que ele estava tendo, e que eram sintomas depressivos.
Então não é por causa de não ter fé, de ter ausência de Deus. Pelo contrário, é um momento até que a pessoa busca muito mais essa aproximação de Deus para poder se livrar daquilo que está sentindo. Então, nós estamos vivendo tempos em que já não cabe mais esse tipo de preconceito. Esse transtorno aí está para todos e é um transtorno sério, que a gente não pode fechar os olhos para ele, precisa de ser tratado, e a gente precisa olhar para essas pessoas com um olhar com mais carinho e respeito pela dor que ela está vivenciando naquele momento, tá? Então, nesse momento, a gente sabe que no preconceito, em tempo do século XXI, estamos dessa forma. Aí existem pessoas que têm essa fala e muito preconceituosa e que só piora a situação, não traz melhorias. Então, quando você vê uma pessoa que esteja passando por isso, apoie, escute, abrace, dê uma palavra ali que possa tentar levantar naquele momento aquela pessoa, mas não desmereça o que ele está sentindo, porque ele está sentindo é real, tá? Então isso é importante mesmo. Doutora Girane, você falou sobre dependência emocional na sua resposta, e com relação à dependência emocional, quem está assistindo, né, e está às vezes num relacionamento tóxico, quais as características para poder a pessoa identificar se está presa numa dependência emocional ou não? Olha, Bárbara, são todos esses fatores, porque a pessoa que tem dependência emocional, ela vai fazer de tudo para permanecer naquele relacionamento por medo. Então, o outro é o tudo, é como se fosse um Deus na vida da pessoa. Que no pano de fundo existe um medo eminente do abandono. Então essa pessoa, ela não cria uma dependência emocional naquele momento. Essa dependência emocional já vem sendo desenvolvida desde lá da infância. Às vezes por uma educação, uma superproteção, ou também a questão do abandono. Isso pode vir desenvolvendo desde lá de trás, que começa na infância. E isso vai se estendendo até a fase adulta. E dentro desses aspectos aí, é uma relação completamente disfuncional, tá? Porque embarca sofrimento psicológico muito intenso, porque quem é dependente vai tentar de todas as formas manipular o outro para que seja amada do jeito que acha que deve ser amada, seja atendida às suas expectativas da maneira que deseja que seja, que merece ser atendida, sendo que o outro não tem obrigação nenhuma de suprir essa carência, que não pertence a ele, mas pertence a ela. E a gente vê um acréscimo também muito grande nos dias de hoje de pessoas sofrendo com a dependência emocional. Tá? Então, assim, aquilo, eu fico numa relação abusiva porque eu posso modificar o outro. Ele pode não ter sido bom para outros relacionamentos anteriores, mas comigo vai ser diferente. Então, a mulher, ela veste da capa da Mulher Maravilha, tentando salvar, achando que pode salvar o outro, modificar o outro à sua maneira, e que na realidade vai haver uma frustração muito maior, porque isso não vai acontecer. Então, a gente sempre fala assim, e isso traz um sofrimento muito grande para quem tem a dependência emocional, porque as suas necessidades, elas não vão ser atendidas, vão ser frustradas, porque o outro, ele não tem a obrigação de suprir. E o outro não tem também, às vezes, não tem a noção de que aquilo que a parceira está trazendo é fruto de uma dependência emocional. Não é amor, é diferente. Então é aquela coisa que é muito intensa. Tem mulheres aí que a gente vê que se tornam mulheres e homens também, porque hoje a gente está atendendo também homens com esses quadros também. Mulheres que se tornam FBI, homens estão traindo, estão escancarando, e as mulheres continuam naquela relação, se submetem naquela situação porque acham que tem que salvar o casamento, e que em nome de um suposto amor, que acha que é amor,
tem que suportar e que em algum momento ele vai mudar. Pronto. Então, aí a gente vê sinais de dependência emocional, né, onde já há sofrimento, mas que a pessoa não abre mão por medo de perder a relação, por medo de ficar sozinho, por medo do abandono. E quando ocorre, porque o final desses relacionamentos onde há dependência emocional é a finalização da relação. Isso é muito claro, porque traz sofrimento também para o outro. O outro não entende do que está se tratando, essas exigências, acaba sufocando o outro, né, porque existe um controle também sobre o outro, né? Você tem que fazer da forma que eu quero, se não for do jeito que eu quero, as coisas não vão bem. Então tenta de todas as formas querer agradar, manipular, e isso traz um sufocamento na relação, né? E acaba realmente na finalização dessa relação. E aí há um outro problema, porque quando há ruptura, a pessoa que tem a dependência emocional, ela se afunda mesmo dentro da depressão. Então, assim, precisa ter um cuidado, a identificação, quanto precoce a identificação for, melhor ainda, até para quê? Quando sempre fala assim, quando pego pacientes que terminou, saiu do relacionamento, dá um tempo, não entra no outro relacionamento agora, você não está preparado para entrar, né? Vamos tratar primeiro a dependência emocional aí, para poder trabalhar essa questão da autoestima, porque quem tem dependência emocional, a autoestima ela é embaixo. Existe um complexo de inferioridade muito forte, muito grande, né? Então, o resgate dessa identidade dessa mulher precisa ser feito, para que ela possa caminhar agora sozinha, sem ter que ter a dependência do outro. Então, vários fatores eles são trabalhados dentro desse quadro aí, da dependência emocional. Já está chegando ao fim da nossa entrevista. O tempo passou rápido, esse tema, né? Foi muito produtivo. E fazer só uma última pergunta com relação ao amor próprio, né? Que a gente falou agora sobre dependência emocional, a doutora Giane respondeu com propriedade. E essa parte do desapego, para ela poder dar uma mudada de vida, alavancar, é importante o amor próprio, o autocuidado, não é, doutora? Isso. Porque essa mulher, ela desse caminho, ela já perdeu sua identidade. Ela vive a vida do outro. E aí ela precisa resgatar essa identidade, essa mulher que está lá escondida, né, que se perdeu dentro de si. Resgatar esse amor próprio, aprender como se fosse a primeira vez que fosse andar de bicicleta. Reaprender novamente a caminhar sozinha com suas próprias pernas, sem depender do outro. Né, resgatar essa autoestima, esse autocuidado, essa autocompaixão pela sua história, né, se abraçar, aprender realmente o que é amar, porque se você não se ama, você não tem como amar o outro, você não sabe como amar o outro. Então, o seu primeiro amor deve ser você mesmo, né? Então, o primeiro valor que você deve dar é a você mesmo. Se você não se valorizar, você não vai conseguir valorizar o outro. Se você não conseguir se amar, você não vai conseguir amar o outro. Se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar do outro. Então, você tem que ser sua maior prioridade. Né? Você precisa ser livre nessa sua vida, né? Como mulher, como profissional, como mãe, como esposa. Você precisa ser livre. Você não está presa. Aonde você estiver, você não precisa ser uma prisioneira. Você precisa ser livre. Apenas viver. Né? Não sobreviver, mas viver. Que bom. Muito importante esse recado nessa manhã de sexta-feira, né? Tá chegando o final de semana e é preciso viver, né, doutora? É preciso renovar as forças, buscar ali uma espiritualidade, né? Se fortalecer e, se for necessário, como a doutora também colocou, né? Em situações de depressão, ansiedade. Também tem as síndromes que a gente que a gente não comentou. Tem que procurar o atendimento médico com um profissional, o acompanhamento. Então é importante pegar essas dicas, né, e levar para a vida, né, doutora? Quero agradecer a sua participação nessa manhã aqui no programa TV News, deixar a senhora à vontade para deixar o seu comentário final, suas redes sociais e a mensagem, né, para quem está assistindo. Eu quero agradecer por essa oportunidade, Bárbara, de estar com vocês, estar contribuindo um pouco aí dentro da profissão. O recado que eu quero deixar para
Hoje vai ser para as mulheres mesmo, já que a temática foi sobre a questão da violência física e psicológica contra a mulher, né? Que você, mulher, independente da sua idade, você tem direito de recomeçar, você pode recomeçar, você tem direito, você pode ser feliz, não dependendo do outro para ser feliz, porque a nossa felicidade não depende das pessoas, depende somente de nós mesmos. Então você tem essa oportunidade do recomeço, sim, e você pode, basta que você acredite em si mesmo e você dê o passo à frente, tá? Um beijo, Bárbara, e muito obrigada, espero poder nos ver novamente, as fênix, né? Girane Haná, que o nome dela é chique. Um prazer, né, ter a senhora aqui novamente, tá bom? E aquele abraço apertado. Até a próxima. Muito tchau, obrigada, tchau. até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí. Conversei agora com a doutora Girane Haná, psicóloga, né? E você que não acompanhou o programa, pode assistir o programa gravado, inclusive compartilhar com os amigos. Agora vamos atualizar sobre a previsão do tempo das principais cidades. Temperatura em Ilhéus, a mínima fica em 25 graus, máxima em 30, probabilidade de chuva 7%. E em Itabuna, a temperatura mínima 23 graus, máxima 32, probabilidade de chuva 5%, tempo parcialmente nublado. Em Guararema, a mínima fica em 23 graus, máxima 32 e probabilidade de chuva 5%, tempo parcialmente nublado também em Guararema. Para Itacaré, a mínima de 25 graus, máxima de 29 e probabilidade de chuva 5%, tempo parcialmente nublado em Itacaré. Para Itajuípe, a temperatura mínima de 23 graus, máxima de 33 e probabilidade de chuva 4%, tempo parcialmente nublado. Em Ibicaraí faz sol com mínima de 23 graus, máxima de 35, probabilidade de chuva 3%, tempo ensolarado em Ibicaraí. Para Canavieiras, a mínima de 25 graus, máxima de 30, com probabilidade de chuva 7%. Salvador, a temperatura mínima é 25 graus, máxima 30, com probabilidade de chuva 30 graus. Tempo chuvoso em Salvador. Porto Seguro, a mínima de 24 graus, máxima de 31, com probabilidade de chuva 5%. Tempo parcialmente nublado em Porto Seguro. Faz sol em Vitória da Conquista, com mínima de 18 graus, máxima de 33 e probabilidade de chuva 7%. Agora você fica com o quadro Trilhas da Sustentabilidade e depois volta aqui comigo. Se você não sabe o significado do Dia da Consciência Negra, me dá um minutinho que eu te respondo. O Dia da Consciência Negra é uma data muito importante para a história do Brasil, celebrada em 20 de novembro. Essa data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo dos Palmares, que morreu lutando contra a escravidão no Brasil. O Dia da Consciência Negra é uma oportunidade para lembrar as lutas dos movimentos negros pelo fim da opressão provocada pela escravidão e pelo tráfico das populações negras da África para o Brasil. É um dia para refletir sobre a importância da igualdade racial e para celebrar a cultura e a história do povo afro-brasileiro, pois a consciência negra é o entendimento de que os negros não estão em segundo plano nem são seres invisíveis na sociedade que é dominada pelos brancos. É a valorização da ancestralidade, da cultura e o reconhecimento da resistência como parte constitutiva da história da população negra.
Esse dia é um convite à ação para que possamos construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Gostou do conteúdo? Então continue nos acompanhando, porque esse e outros assuntos a gente continua tratando nos próximos minutinhos, tá certo? A gente se vê! Você já ouviu falar sobre racismo ambiental? Não? Então fica aí ligado que é sobre isso que vamos falar hoje no nosso Você Sabia? O racismo ambiental é uma forma de discriminação que afeta as comunidades negras, indígenas e pobres. Ele ocorre quando as políticas ambientais e os projetos de desenvolvimento são implementados de forma a prejudicar deliberadamente essas comunidades. Ele tem suas raízes na colonização, quando os povos indígenas e africanos foram forçados a viver em áreas marginalizadas e expostas a riscos ambientais. No Brasil, por exemplo, a população negra foi forçada a viver em quilombos, que eram frequentemente localizados em áreas de matas e florestas, que eram consideradas terras devolutas pelo governo. No século XX, o racismo ambiental continuou a se manifestar em diversas formas, como a localização de lixões e aterros sanitários próximos a comunidades negras e indígenas, a falta de acesso à água potável e saneamento básico em comunidades rurais e periféricas. De acordo com o Instituto Socioambiental, 72% dos lixões do Brasil estão localizados em áreas de baixa renda, majoritariamente composta por pessoas negras e indígenas. Essas são algumas das curiosidades e dados sobre o racismo ambiental. E se você está interessado nesse assunto, não sai daí que já voltamos com mais uma parte do nosso Você Sabia de hoje. Oi, gente! Tudo bem? E aí, estão prontos para mais uma história? Hoje a história é Arara Mara e o papel. O que tem a ver? De Celi Pereira. Mais uma, né, da turminha do Lixo Zero. Mas sabe o que é legal? Olha onde nós estamos. No Centro Educacional São Francisco de Assis. E as crianças já estão lá, esperando a gente. E você vai ficar aí? Ah, não fique não. Vem com a gente! A escola está localizada no município de Itabuna e atendem 140 crianças, do 1º ao 3º ano dos anos iniciais. E lá fomos nós contar histórias no turno matutino e vespertino. Será que eles gostaram? Eu gostei da arara e eu aprendi que nunca deve cortar as árvores e sem corte só se precisar. Que a arara, ela estava muito feliz que o céu era da cor das asas dela. O homem veio que eu acho que eu pensava que ele ia cuidar das árvores, comer fruta, brincar no rio, mas não, ele machucou a natureza, ele cortou a árvore para brincar o papel. E por isso que não deve desperdiçar o papel. Não pode deixar o lixo na natureza, porque senão vai sujar. E a gente transforma as reciclagens em qualquer coisa, brinquedo, essas coisas que a gente consegue. Lá em casa, como minha mãe corta algum pano do vestido dela, eu faço algumas coisas. Vestidos, saias, para minhas bonecas. Minha tia todos os dias separa a reciclagem de papel, por causa de coisa. Foi da arara, da reciclagem que mais eu gostei. Ela ficou muito triste porque o homem cortou a árvore. Aí depois ela teve confiança que
os seres humanos que cuidam da natureza. Eu gostei da participação do programa e da história. Como falar, né, dos nossos PCs, dos nossos planejamentos coletivos, que a história ela é sagrada. Isso é até uma fala minha. Eu falo, meninas, tudo que vocês forem apresentar, independente do tema, conta uma história, né? Faz aquela coisa lúdica, justamente para a criança entender mais ou menos o que vocês estão falando. Por quê? Porque a contação da história é diferente de você ler uma história. Quando você conta uma história, você está ali mais diretamente ligado a quem está ouvindo, tem um improviso, tem a participação de quem está ouvindo. Então, assim, a contação da história, principalmente para a criança, é muito importante. Independe de faixa etária, né? Vocês estão aqui, parabenizo o trabalho de vocês. Esse trabalho que não é fácil, você falar de um tema polêmico, né, de conscientização, mas de uma forma lúdica. Isso é muito importante, porque com certeza tudo que vocês falaram aqui, eles vão chegar em casa e vão reproduzir para a família de uma forma, né, bastante entendida daquele processo mesmo de vocês estarem aqui, se preocupando com a natureza, mas de uma forma que eles possam entender bem, assim, de uma forma fácil de ser passado esse conhecimento para eles, né? Além da história, desenvolver a percepção, né, a participação, a criatividade e principalmente o gosto pela leitura. Porque a gente está aqui para justamente promover essa facilitação e esse gosto, principalmente da leitura e, quem sabe, né, da contação de história, que é algo mágico. Eu sempre digo, a contação de história é algo envolvente. Ler uma história é uma coisa, agora contar e recontar tem outra magia. E aí, gostou do episódio de hoje? Você também está ajudando a natureza? Então conta pra gente! Será um prazer mostrarmos tudo aqui no Trilhas Kids. Ah, mas já tá na hora de ir embora, hein? Fique ligado! Tô te esperando no próximo episódio. Até a próxima! Tchau! Os impactos do racismo ambiental são diversos e podem ser graves. O racismo ambiental tem um impacto significativo na saúde das comunidades afetadas. As pessoas que vivem em áreas com alta exposição à poluição do ar, da água e do solo têm maior risco de desenvolver doenças respiratórias, cardiovasculares, câncer e outras doenças. Por exemplo, crianças que vivem próximas a lixões têm maior risco de desenvolver asma e bronquite. O racismo ambiental também tem impactos negativos na economia das comunidades afetadas. As pessoas que vivem em áreas com alta exposição à poluição têm menor produtividade no trabalho e maior custo de saúde. Além disso, as comunidades afetadas pelo racismo ambiental têm menor acesso a empregos, à educação e outros serviços essenciais. Isso dificulta o desenvolvimento econômico dessas comunidades. Essa parte da população também enfrenta menor sensação de segurança e bem-estar. Enfim, é muito triste saber que essa é a realidade de milhares de pessoas. E se você está gostando de entender um pouco mais sobre esse termo, não sai daí que já voltamos com a última parte do nosso quadro, trazendo estratégias para combater o racismo ambiental. Já tá gravando. Bom, hoje nós estamos aqui recebendo essa presença ilustre no nosso Trilhas, que é o Diego Gazola. Diego, ele é várias coisas, então eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Mas eu quero desde já agradecer, Diego, pela sua participação aqui no Trilhas. É uma grata coincidência, Diego está a caminho de Aracaju para uma atividade que ele vai falar um pouquinho para vocês sobre ela. E aí a gente teve a oportunidade de se encontrar aqui, né, com esse Diego por meio do Movimento Lixo Zero. A gente teve a oportunidade de estar junto no Congresso Internacional de Cidades Lixo Zero, falar um pouco sobre a Lixo Zero TV. Então, Diego, seja bem-vindo. Fala um pouquinho para a galera do Trilhas, quem é Diego Gazola? Agradeço o convite, né, Priscila, a todos que fazem parte da produção. Quem sou eu? Talvez eu sou um cidadão do mundo em transição, mudança sempre, né? Mas eu sou natural de Varginha, né? Então a primeira questão que vem, né? A pergunta, né? O ET de Varginha. O ET de Varginha, claro.
Dependendo da situação, eu falo que eu sou ET de Varginha, e aí já Boa, encerra boa. a história, mas assim, né, quando a pessoa quer uma explicação, eu indico alguns links, aí fala, depois a gente conversa melhor, porque não tem como a gente sintetizar o maior caso da história da ufologia brasileira em poucas palavras, mas eu sou varginhense e moro em São Paulo desde o ano 2000, né, eu sou formado, graduado em comunicação, e enfim, me embrenhei aí durante cerca de 7 anos na produção de guias de viagem, que me proporcionou viajar para todos os estados do Brasil, mais de 1000 cidades, né, na época ainda que existia livro, né, impresso, e então eu ficava na função de produção de conteúdo e fotografia. E enfim, aí nesse meio do caminho, conheci o Instituto Lixo Zero bem no começo, acho que foi no segundo encontro lá em Florianópolis, 2011, então tem aí 12 anos que eu estou envolvido aí com o Instituto, né, e me percebi nessa questão do resíduo, sustentabilidade, através das vivências em campo, né, através dos projetos, através da experiência vivencial. E hoje em dia que a gente fala, né, no final do ano de 2023, porque eu não sei ano que vem como vai ser, mas eu estou envolvido em 2 frentes, né, uma delas dentro do Instituto Lixo Zero, que é a Lixo Zero TV, e um projeto que não tem a ver com o Instituto, mas que a gente tem parceria, né, com o Instituto, que é o Caminhão Conhecendo os ODS, que é esse projeto que eu estou em trânsito aqui de Ilhéus para Aracaju, daqui a pouco, embarcando para lá. Legal. Diego, você falou que você já viajou muito por aí, e nesse processo você se percebeu nessa correlação com a sustentabilidade. E conta pra gente aí alguma experiência marcante que você viveu nesse período de viagem para mais de 1000 cidades em relação à sustentabilidade. Assim, seriam infinitas histórias, mas talvez, assim, aqui hoje em dia eu identifico como a que foi, para mim, o despertar, assim, né, que foi no ano de 2002, eu ainda fazia faculdade de comunicação, e aí eu comecei a me questionar o que era Brasil, e aí eu comprei uma passagem de ida sem volta para Belém, no Pará. E isso nas férias de julho da universidade. E aí eu estava na ilha de Marajó, que é um arquipélago, na foz do Rio Amazonas, numa cidade que chama Salvaterra, e tinha uma escola municipal que chamava, não sei se ainda existe, Sorriso de Criança. E aí eu estava caminhando pela Praia do Portinho, uma praia paradisíaca lá, e aí eu vi umas crianças coletando resíduo na praia, né? E aí eu cheguei para uma das 2 crianças lá, falei, mas por que vocês estão fazendo isso? Elas viraram para mim assim, pararam assim, viraram assim, se a gente não fizer, quem que vai fazer? Aí eu parei assim, falei, nossa... Pesado, hein? Aí fiz a foto, tem a foto dessa cena aí com as crianças lá, e enfim, aí a partir daí eu acho que foi muito assim, o fato de, nesse momento que eu estava produzindo os guias de viagem, viajando às vezes 1 ou 2 cidades por dia, né, sempre guias de estado, Santa Catarina, Roraima, guia da Colômbia, Espanha, sempre em trânsito, eu acho que uma coisa que me marcava muito eu estou em trânsito, mas e assim, e meu legado de resíduo, né? O que eu estou fazendo com ele, né? Então, automaticamente, acho que eu comecei a trazer junto meu resíduo, né? Buscando sempre que eu chegava em alguma outra cidade, uma outra base, eu consigo encaminhar isso aqui para reciclagem, né? Não, mas eu acho que partiu daí, dessa inquietude de estar andando e deixando um rastro, né? E, enfim, resíduo tem várias reflexões que dá para a gente trazer, né? Por exemplo, eu cito aquela tabelinha clássica, né? Assim, tempo de decomposição, vidro indeterminado, aí eu estou citando aqui aleatório, papelão, 6 meses, plástico, 100 anos. E aí a gente começa a perceber que, assim, praticamente tudo que a gente produziu desde a primeira fralda, né? Que provavelmente... se a gente está falando aí de 30 anos atrás, 40, a qualidade ainda desse produto ainda era mais pesado, mais contaminante, né? Ainda está em algum lugar, né? Até uma curiosidade aqui próximo de Ilhéus, tem uma aula dentro da formação
da Lixo Zero, Formação Embaixadores Lixo Zero, em que eu abordo uma possibilidade sobre o que teria sido o primeiro lixo gerado no Brasil. E assim, a gente está aqui próximo da Costa do Descobrimento, né? Os portugueses, o que tendencia que eles provavelmente chegaram na praia do Rio Caí, em Corumbau, no município de Prado, né? E aí eu estive lá nessa praia e aí eu peguei o resgate da primeira carta, né? O primeiro registro do Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha, Sim. que era o escrivão da expedição, né, de 1500. E na carta fala que Nicolau Coelho, que foi o, vamos dizer assim, o ciceroneador, né, o que fazia a linha de frente na interação com os povos, né, que ele teria oferecido naquele primeiro contato com os indígenas um chapéu de veludo, né? E aí acrescentando hoje em dia, porque eu estou muito aprofundando a questão do vidro, né? O vidro tem mais de 5.000 anos que ele foi manipulado, né? Foi criado pelo ser humano. Então, bem provável que esses portugueses tinham lá bebidas, né, nessas garrafas de vidro. Então, esses primeiros resíduos aí, aqui na Costa do Descobrimento, bem provável que ainda estejam por ali em algum lugar. E o que é curioso é que na vila de Corumbau tem um lixão a céu aberto ainda hoje, né? Então, assim, a gente pensar que 500 anos depois, né, com tanta informação, um lugar de tanta relevância da história do Brasil, ainda tem um lixão a céu aberto, né? Assim, é uma coisa muito bizarra, né? São os contrastes que a gente vê na sociedade, né? Enquanto a gente fala sobre esse pertencimento cultural, ao mesmo tempo a gente vê essa falta de pertencimento com essa sensibilização para os resíduos, o rastro, como você falou, né? Que a gente deixa na natureza. Muito boa essa reflexão. E você falou que começou esse envolvimento aí com o Lixo Zero, né, lá no início do Instituto. E a partir daí veio a sua convivência, né, com os ODS e a oportunidade de estar trabalhando junto com o Caminhão Conhecendo os ODS e depois a Lixo Zero TV. Né, conta um pouquinho pra gente aí sobre o que são essas iniciativas. Né? A galera que está assistindo Trilhas já conhece o Lixo Zero. A gente teve um programa especial. Se você ainda não assistiu, corre lá no YouTube da TVI para conseguir assistir esse episódio especial sobre o Lixo Zero, que a gente explicou todo o conceito, como que ele se aplica no dia a dia das pessoas, das empresas, das instituições de ensino, né, das organizações da sociedade civil, de modo geral. Então você pode voltar lá e assistir esse episódio sobre o Lixo Zero. E como que é essa sua atuação hoje, né, em relação tanto ao caminhão do Conhecendo os ODS quanto a Lixo Zero TV? Para a gente falar sobre o caminhão Conhecendo os ODS, né, assim, talvez uma introdução, né, o que é essa sigla ODS. Então, ODS significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes dele, no final dos anos 90, as Nações Unidas buscou identificar quais eram os principais desafios, os principais problemas do planeta a nível de todos os países partes da ONU, né? Então a gente está falando de cerca de 200 países. E naquele momento, na virada do milênio, foi desenvolvido a agenda dos 8 ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ou Objetivos do Milênio. E esses oito objetivos foram trabalhados durante 15 anos. Então, de 2000 até 2015, em cerca de 200 países, para buscar ser uma bússola, um norte, para demonstrar quais são os macro desafios do planeta, né? Assim, pode parecer muito simplista essa metodologia, só que ela, a nível mundial, baliza o que são os desafios comuns, ou que alguns territórios, algum objetivo é mais relevante que outro, mas de nível mundial. Então, se você vai no Zimbábue, Estados Unidos, Japão, Brasil, Paraguai, qualquer desses países, essa mesma metodologia está sendo trabalhada, né? Então, não existe nenhuma outra iniciativa a nível mundial maior do que essas agendas que, até 2015, eram os ODMs, e aí depois desses 15 anos em consultas públicas, implementação em nível de governo federal, estadual, municipal, empresas privadas, empresas sociais,
terceiro setor em geral, coletivos, enfim, cidadãos, indivíduos em ação, 500 mil pessoas participando desse processo, foi atualizado para os 17 ODS. Então, em 2015, teve essa atualização, que a previsão são mais 15 anos. Então, por isso que a Agenda 17 ODS também é conhecida como Agenda 2030, 2030. A gente está bem nesse momento da metade do ciclo, né? Então, a gente pode enxergar como uma analogia um copo com água, meio cheio, meio vazio, né? Para quem está conhecendo esse assunto agora, né? Fala, nossa, o mundo aí está falando disso, eu nem sabia, ou eu vi na Globo uma vez, na publicidade lá que tem os ODS sempre passando, mas nunca me atentei. Sim, é um projeto a nível mundial, né? E, enfim, quem deseja mais informação, aprofundar, aqueles 17 ícones tem cerca de 10 metas para cada objetivo, então são 169 metas no total, e isso pode ser utilizado em nível de universidade, governos, empresas, sociedade, como indicador de desempenho, indicador de você conseguir fazer um acompanhamento sistêmico baseado em uma metodologia mundial, né? Então, se Ilhéus corresponde a 0,0001 do impacto no planeta, mas pelo menos é um número, né? E você consegue mensurar o resultado, né? E hoje em dia tem o ranking das cidades sustentáveis baseados nos ODS, então tem muita metodologia que pode inspirar. Então isso são os 17 ODS. Aí o caminhão. Então começou em 2015 essa agenda, e no ano de 2019 uma empresa de organização de eventos que trabalha internacionalmente também nos Estados Unidos, na Alemanha, chama NTIX, ela desenvolveu o projeto itinerante Caminhão Conhecendo os ODS. Esse projeto em 2019 teve patrocínio da Whirlpool, que é a detentora das marcas Consul, Brastemp, e eles fizeram inicialmente 3 cidades que eles têm planta, essa empresa: Joinville, Santa Catarina, Rio Claro, São Paulo, e Manaus, no Amazonas. E aí nesse projeto eu fui engajador local, mobilizando atores locais que sabiam ou não sobre a agenda. E aí quando o caminhão itinerante, que ele tem o óculos de realidade ampliada, tem várias atividades dentro do caminhão, e do lado de fora as tendas temáticas nas cores do ODS são ocupadas por entidades locais que dialogam com cada um dos ODS, né? Além disso também tem um palco onde acontece atividades artísticas, culturais. Então, do projeto passando por um território, ele deixa como legado uma rede de WhatsApp, que é a rede local ODS, em que depois a própria comunidade vai se empoderando e desenvolve a continuidade dessa iniciativa, né? Isso em 2019, aí veio a pandemia. Em 2022 o projeto foi retomado com 13 cidades, e aí já expandiu desde Roraima, outra cidade no Amazonas, que é Silves, Mato Grosso, Sinop, Rondonópolis, Minas, São Paulo, enfim, Goiás. E agora o projeto veio para o Nordeste aqui. No Nordeste, se eu não estou enganado, é a primeira vez. E aí as cidades que vai passar o projeto agora é Barra dos Coqueiros, né, que é na região metropolitana ali de Aracaju. Depois vai para Santo Antônio dos Lopes, no interior do Maranhão, onde a Eneva, que é a patrocinadora nessas 3 cidades, tem uma planta de gás natural. E depois São Luís, capital do Maranhão. Então são 3 cidades aqui no Nordeste que o projeto vai passar agora. Agora, ainda esse ano? Ainda esse ano, A temporada encerra com essas 3 cidades aqui, e em Santa Catarina e Itapuã, que também vai passar por lá. Aí encerra esse ano. E aí quem quiser mais informação sobre essa iniciativa é conhecendosods.com.br/caminhão sem acento. Aí ali tem toda a itinerância, a programação dos eventos, né? E inclusive quem tem interesse em levar para a sua cidade o projeto, tem um link Leve o Caminhão para a sua cidade. Então você pode preencher o formulário, e aí depois esses dados vão sendo cruzados com viabilidade de patrocínio, outros fatores que são considerados, para buscar trazer, né, para uma determinada cidade esse projeto. Já tem alguma previsão para o ano que vem de alguma cidade? Eu não cuido dessa parte diretamente, né, porque eu fico nessa questão do engajamento em campo, mas certamente o projeto a previsão é que esse caminhão itinerante
ele siga até 2030, né? Um projeto que deve ir até o final da agenda. Ele foi, inclusive, reconhecido no relatório das Nações Unidas, mundial, não entrando em detalhes, mas mostrando como uma das iniciativas de referência de utilização, né, da Agenda 2030, de uma maneira criativa e que proporciona esse maior engajamento local. Legal. Então você que quer, né, tem aí até 2030 para fazer lá o preenchimento do formulário e convidar o caminhão para a sua cidade. Como o Diego falou, né, tem vários dados que são cruzados nesse processo, né, para garantir a assertividade da ação naquela cidade, né? Então você pode preencher, pode divulgar também, né, o trabalho do caminhão para as autoridades da sua cidade, para empresas que possam ser essas patrocinadoras, né, para que você consiga levar aí essa iniciativa para a sua cidade. Muito, muito interessante, né, porque de fato a gente precisa de ações como essas, né? Mobilização social de forma lúdica faz com que as pessoas aprendam, né? E por falar em aprendizado, nessa sua vivência aí de ações de mobilização social do caminhão, como que você sente assim essa percepção das pessoas? Se tem muita gente que ainda não conhece, ou as pessoas, com o passar do tempo, elas estão se tornando um pouco mais sapientes, né, sobre essa iniciativa, sobre os ODS, o desenvolvimento sustentável de modo geral? Uhum. Assim, tem ampliado, né, assim, a cada nova cidade que a gente vai começar o engajamento, assim, proporcionalmente já tem uma quantidade maior de universidades, empresas, sociedade, governos, que tem certa consciência, alguns já desenvolvem projetos, mas ainda tem um número bem relevante de pessoas que tem que voltar uma página atrás, como introduzir aqui o que é a Agenda 2030, o que são os 17 ODS, né? Mas normal esse processo, né? Assim como a gente falar, através do lixo zero a gente vai salvar o planeta, através da Agenda 2030 a gente vai atingir essas metas que estão propostas lá. Isso é utópico, né? Mas, por outro lado, serve como um direcionamento, né? Para quem não tem uma meta, qualquer caminho serve, né? E a meta também, ela tem dois pezinhos, que quando você vai chegando próximo dela, ela vai correndo, e você vai atrás, mas pelo menos você sabe o direcionamento, né? Para que lado que você vai colocar uma energia. Então, assim, por mais que está bem complexo, né? A gente pode ver, né, os sinais aí do planeta, né? O planeta está demonstrando uma febre crônica aí, né? Um aquecimento aí que, enfim, a gente nunca teve um momento assim na história recente que a gente está tão falando, nossa, está quente, nossa, calor, nossa, está uma chuva forte, nossa, fiquei sem energia na minha casa, né? Então, assim, literalmente a água está batendo na bunda, né? Inclusive hoje, vindo da região da Olivença, para o centro de Ilhéus, estava conversando com uma pessoa que mora aqui em Ilhéus, e a gente parou em frente a uma casa em construção, na beira da praia, assim, alvenaria, e ele, nativo dali, né, assim, olhou assim para mim e falou assim, olha, sei não, esse cara construindo aí, esse mar do jeito que está avançando, daqui a pouquinho o cara está perdendo a obra dele, porque para quem duvidava de, né, aquecimento global, vide aí, sensação térmica Rio de Janeiro, mais de 50 graus, enfim, 42 graus, sensação em várias regiões do Brasil, já está demonstrando que é uma realidade, né? Então, assim, eu acho que agora a próxima parte, que vai ser muito rápido, assim, eu acredito que mais uns 5 anos, no máximo 10 anos, já vai começar a ter, assim, de uma maneira, acho que menos aqui de 5 anos, vide essa ressaca que teve agora lá em Laguna, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, né? Essas ondas, assim, aconteceu pontualmente, era assim temporal a tempestade, não aconteceu, mas vide aí, né? Santa Catarina 2008, São Sebastião agora é um ano. Não precisa nem ir muito longe, né? A gente teve aqui as enchentes aqui na região. Aqui teve também. Tinha décadas que não aconteceram enchentes e 2 anos seguidos, né? A população aí que mora na beira do Rio Cachoeira e em várias cidades aqui da nossa região foram atingidas por essas cheias, né? Justamente comprovando que aquecimento global existe e que a gente precisa
de fato pensar no desenvolvimento sustentável. E também hoje com a internet a gente consegue pesquisar, né, conteúdo no Google em 2 segundos, né, assim, não é coisa de Brasil, né, olhar lá é China, Turcomenistão, no Canadá, extremo climático, fogo, incêndio, ou seja, a gente está num momento que as perspectivas aí para a gente é bem complexa. E quando a gente fala dentro da sustentabilidade, né, assim, o conceito à base, né, preservar os recursos naturais, né, para as futuras gerações, né, é bom sempre a gente lembrar que as futuras gerações estão vindo, né, só que quem está aqui assistindo esse vídeo, né, já sabe ler e escrever, provavelmente já é adulto, tem mais de 18 anos, e você vai estar idoso, né? Então é lembrar que quando as novas gerações estiverem lidando com esse mundo que já está bem complicado, né? Você vai estar aqui ainda, mas com mais dificuldade de locomoção, com mais, né, desafio aí na sua saúde, né? Eu estou com 42 anos, eu cheguei a vivenciar estação certa, né? Sei lá, pelo menos até a década de 90, começo da década de 90, tinha verão, inverno, primavera, outono, de uma maneira regular. Hoje em dia, assim, totalmente diferente, né? Mas, enfim, os desafios que apresenta para a gente, hoje a gente paralisa, fala, não, mas assim, o problema é muito grande, deixa eu ir para Netflix, deixa eu ir para a praia, deixa eu, né, esquecer um pouquinho, me anestesiar, mas querendo ou não, né, alguma hora... que nem um vídeo tem da WWF bem antigo, que é um cara lá, um cara cortando uma árvore, né? Ele corta a árvore, aí essa árvore tomba em cima de outra árvore, e essa árvore vai batendo na outra, e dá a volta no mundo, e aí cai em cima dele, né? Então, assim, você pode estar desviando, né, da atenção, se anestesiando, mas uma hora você ou alguém muito próximo a você vai sentir os impactos da mudança climática, né? E a Agenda 2030 das Nações Unidas trabalha isso intrinsecamente, ODS 13, mudanças climáticas, vida marinha, ODS 14, cidades sustentáveis, ODS 11, né? Saúde e qualidade, ODS 3, então está tudo interligado, né? Os ODS eles trazem esse olhar sistêmico, né? Você perguntou sobre a Lixo Zero TV, então a Lixo Zero TV é um projeto de uma TV virtual dentro do Instagram, @lixozerotv. É um projeto que teve início próximo ao Congresso Cidades Lixo Zero em Brasília, que foi um evento híbrido pelo Instituto, e hoje em dia eu sou editor ali dentro do projeto, né, na medida das minhas possibilidades, voluntário ali, que busco replicar conteúdo que as pessoas marcam, né, a Lixo Zero TV, produzindo alguns conteúdos também de forma autoral, e convido a todos aí, né, a acompanhar, porque é um canal específico desse tema, né, e é um ponto de encontro para a gente convergir nessa busca, né, por um planeta mais sustentável. Ouviu aí, né? Você que produz conteúdo do Lixo Zero, independente de onde esteja, né? Isso, Diego, pode contribuir com a Lixo Zero TV. Só marcar lá, @Lixo Zero TV, entrar em contato com o Diego se você quiser fazer alguma collab também, né, de produção de conteúdo, que a Lixo Zero TV está aberta, assim como o Trilhas, né, para que você possa contribuir. Diego, eu quero te agradecer, né? O ônibus de Diego já sai daqui a pouquinho, então eu quero te agradecer pela oportunidade da gente bater esse papo aqui e compartilhar com o pessoal do Trilhas um pouco da sua trajetória, né? A gente sabe que tem muito mais coisa aí para você contribuir. E para quem ainda, né, não segue lá, aproveita. Para quem não conhecia o Diego, segue Lixo Zero TV, o perfil dele também. Ele tem um trabalho muito bacana realizado com aldeias, né, voltado para a sustentabilidade também. Que aí a gente já deixa o convite aqui para próximos programas que você queira vir falar sobre essa temática também. Tá? O Trilhas está aberto para você, para todas as iniciativas que você participa. Tá bom? Beleza. Muito obrigado. Eu agradeço aqui o convite, né? O meu @ no Instagram, @Diego Gazola, com um Z e um L. E isso aí, vamos em frente, que, né, lamentar vai dar o mesmo trabalho da gente partir para ação, né? E assim, entendendo que engajar em causas não vai tirar o teu final de semana na praia com os familiares, né? Você pode se voluntariar em ações pontuais de acordo com a sua disponibilidade,
Então, é importante entender isso, né? Ser um ativista ambiental é de ativar soluções e que isso não seja um fardo na sua vida, né? Então, quando tem ações, chamamento de mutirões, mobilizações, faça parte e depois você continua a sua vida, né? Pelo menos você fica com a consciência tranquila que você está fazendo algo aí em prol do planeta. Muito bom, obrigada, Diego. Valeu, pessoal. Você já pensou na possibilidade de chegar numa loja e não conseguir entrar? Ou não conseguir ler um simples cardápio de lanchonete? Ou mesmo tentar assistir a um filme e não conseguir assistir porque não entende o que se fala? Pois é, isso está acontecendo nesse exato momento com as pessoas com deficiência. Em alguns casos, nossas crianças e idosos também não têm como frequentar alguns lugares por falta de acessibilidade. Vamos conversar sobre isso? Eu sou o professor Guilherme Júnior, do projeto Que Tal Ambiental, do curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz, em mais um fragmento do Cidade Imaginada. A luta por mobilidade, acessibilidade e inclusão é um desafio antigo das pessoas com deficiência e precisa ser encampada pela sociedade. Mesmo com a existência de diversas leis de acessibilidade, a batalha é constante. E o volume aumenta se em determinados casos entendermos que crianças e idosos se incluem nessa necessidade. Cadeirantes, cegos, surdos, autistas, pessoas com limitações motoras ou problemas neurológicos, dentre outras situações, sofrem todos os dias com as barreiras que limitam ou impedem o desenvolvimento pleno de suas capacidades e o ingresso nos sistemas de saúde e educação, negócios, lazer, espaços públicos e mesmo no mundo do trabalho. Mas, Guilherme, não tem lei para isso? Claro que tem. A nossa Constituição, que é de outubro de 88, é claramente social, inclusive democrática, já que seu texto busca contemplar todas as pessoas no sentido de invocar a equidade e a redução das desigualdades. É ela, por exemplo, que previu a obrigatoriedade de vagas de deficientes físicos em concursos públicos. A partir dela, foram publicadas várias leis, decretos e normas técnicas regulamentando esse direito. Desde 91, o Brasil tem uma lei de cotas para incluir deficientes no mercado de trabalho. Em 2000, veio a primeira lei que buscou quebrar as barreiras do dia a dia, sejam elas urbanas, arquitetônicas, nos transportes ou na comunicação, prevendo a autonomia das pessoas com deficiência e oportunidade para todos. Foi em 2004 que veio o decreto que regulamentou essa lei e permitiu a utilização de normas técnicas da ABNT, tendo como foco a acessibilidade em projetos, construções, instalações e adaptações nos edifícios. O Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, fala da política urbana e impõe o dever de garantir as condições dignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas. Também impõe a elaboração de um plano de rotas que garanta a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias urbanas, e sempre que possível, integrada com os sistemas de transporte coletivo. Em 2015, veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, inspirado no protocolo da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa lei entrou em vigor em 2016. É uma lei bastante ampla e trata dos seguintes aspectos: direitos fundamentais das pessoas com deficiência, como educação, transporte e saúde, acesso à informação e à comunicação, e, claro, a punição a quem descumpre a lei. Aí você me pergunta, se já tem mais de 20 anos de lei, por que as coisas não acontecem? A gente se bate novamente com a vontade de fazer acontecer. Nem mesmo no sistema educacional a gente fala sobre isso. A gente está formando engenheiros, arquitetos, técnicos em construção, advogados, administradores, gestores públicos, sem nem mesmo tratar desses aspectos. Nós não discutimos acessibilidade nas eleições, não cobramos do governo a aplicação das leis, ou seja, nós mesmos não demonstramos prioridade com o assunto. Então, que tal a gente pensar com mais carinho esse respeito? Exercitar a empatia com quem passa por essas dificuldades e fazer uma corrente do bem para garantir o exercício do direito à inclusão. Continue a indicar novos assuntos nos comentários aqui desse vídeo. A gente se vê no próximo fragmento.
Voltamos com a última parte do nosso quadro para falar sobre estratégias para combater o racismo ambiental. Primeiramente, é preciso abordar os fatores que o causam, como o racismo estrutural, a pobreza e a marginalização. Algumas soluções incluem reformar as políticas ambientais para garantir que sejam justas e equitativas. Isso significa incluir a participação das comunidades afetadas na tomada de decisões ambientais, investir em infraestrutura e serviços essenciais, como saneamento básico e água potável. Além dessas medidas, é importante que a sociedade se conscientize sobre o problema. Isso pode ser feito por meio da educação ambiental e apoio a organizações que trabalham para combatê-lo. Algumas ações que cada um de nós pode fazer para ajudar são ler sobre o racismo ambiental, falar sobre o problema com amigos, familiares e colegas e apoiar organizações que trabalham para combater o racismo ambiental por meio de doações, voluntariado e engajamento nas redes sociais. Estamos no fim do nosso Você Sabia de hoje. Obrigada por nos acompanhar. E se você não sabia, gostou de saber e quer continuar por dentro dessas e de outras curiosidades, não percam o nosso próximo programa. Vejo vocês! Bom, a justiça climática é um termo que aos poucos está ganhando espaço na agenda climática e ela precisa estar no centro do desenvolvimento de políticas públicas, de projetos, de qualquer coisa. A justiça climática ela traz elementos que fazem com que a gente desenvolva adaptação, mitigação, resiliência, olhando para aqueles que mais sofrem as consequências da crise climática, mas não somente eles. Aqueles que são mais vulneráveis hoje são os que estão sofrendo de imediato a consequência, mas isso vai chegar em todo mundo. E se a gente consegue criar políticas e projetos e nos adaptarmos de uma forma a proteger e do mesmo jeito fornecer trabalho, desenvolver a economia, fazer com que aqueles na linha de fronte, os mais vulneráveis, tenham a dignidade para continuar vivendo no meio de tantas transformações que a mudança climática está trazendo, é fundamental. E isso faz com que a justiça climática seja fundamental. A gente está acostumado a pensar no modus operandi de antigamente para resolver um problema que é novo para todos nós, que é a crise climática. E se a gente não traz a justiça climática para o centro das decisões, do debate, das escolhas, a gente vai acabar cometendo os mesmos erros do passado, porque a gente vai continuar pensando da forma que a gente está acostumado a pensar. E a justiça climática nos força a pensar diferente, para criar soluções diferentes para a maior crise do nosso século. Tá aí o Trilhas da Sustentabilidade, você assistiu agora. O TV News de hoje está chegando ao fim. Amanhã não. Segunda-feira tem mais, a partir das 10 horas. Você tem um encontro aqui comigo. O próximo programa agora é o Alerta Cidade, com Denilton Santos. E você que fica assistindo aqui o gravado, nós temos uma grade diversificada para você acompanhar. Muito obrigada pela audiência e até segunda-feira. Tchau, tchau.